Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades e eu te convido a vir comigo resolver as questões sobre tecnologia do século XXI e construção do espaço geográfico virtual. Vou te esperar, viu? Vamos lá, galera, vamos detonar aí na resolução das questões sobre tecnologias desenvolvidas no século XXI e a construção do espaço geográfico virtual. Mas, para isso, não deixa de assistir o vídeo 1, falando desse processo industrial, primeira, segunda e terceira revolução, e nem o vídeo 2, onde a gente ali arremata falando da quarta revolução industrial, da tecnologia 4.0 e também da inteligência artificial. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha o que está dizendo aí a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um bom exemplo de como a indústria estimulou a urbanização pode ser verificada na própria Inglaterra do século XIX. Em 1800, apenas 25% da população desse país era urbana. Um século depois do processo industrial, 75% dos ingleses já moravam nas cidades. Esse processo reproduziu mundialmente e em alguns países de forma imediata, em outros tardiamente. É uma relação que você já vai fazer de imediato. O processo de industrialização auxilia no processo de urbanização. Por quê? Porque quando ocorre essa industrialização, os empregos eles migram do campo para a cidade. Essa maior oferta do chamado emprego urbano provoca um grande deslocamento populacional. Campo, cidade, população da cidade aumenta, supera a população do campo, e isso é o que nós chamamos de urbanização, quando a população urbana supera a população rural. E isso acaba forçando com que você tenha ali, acaba fazendo com que você tenha uma série de inovações nesse espaço urbano para poder atender às necessidades dessa população que está chegando. Essas inovações, mais tarde, chegarão no meio rural, através da chamada Revolução Verde. Tá bom? Vamos no comando da questão. Sobre essa relação industrialização e urbanização, o que é que a gente pode pegar e afirmar? Olha a alternativa. Alternativa A. Após a Segunda Guerra Mundial, acentuou-se um processo de desconcentração industrial, quando as indústrias abandonaram as áreas tradicionais, que são aquelas áreas que se industrializaram no século XVIII e no século XIX, na primeira e na segunda revolução industrial. Europa, Estados Unidos e lá na Ásia, o Japão. Na segunda metade do século XX, você começa a ter o processo de industrialização nas áreas periféricas, América Latina, Ásia Meridional, continente africano, são as áreas que nós chamamos de industrialização tardia. Aí já fica aí uma dica de como foi a industrialização do Brasil. Foi uma industrialização tardia. Vai acontecer na segunda metade do século XX. Abandonaram as áreas tradicionais nas grandes cidades e foram para outras localidades. Outras localidades, por exemplo, o mundo subdesenvolvido. Tudo bem? Tranquilo? Não esquece, nós temos três modelos industriais. Nós temos o modelo industrial clássico, industrialização, século XVIII e século XIX. Nós temos o modelo planificado. O modelo planificado é o modelo do mundo socialista. Tudo bem? É o modelo do mundo socialista. E nós temos o modelo tardio, que é o modelo do mundo pobre, do mundo subdesenvolvido. Certo? Então, a primeira, letra A. Olha a segunda. A segunda questão diz o seguinte. Você tem aqui, a primeira revolução industrial usou a água, o vapor, para mecanizar a produção em meio século XVIII e até metade do século XIX. A segunda usou a eletricidade para criar a produção em massa no meio do século XIX. Produção em massa é a produção do Fordismo. A terceira usou os eletroeletrônicos, os eletrodomésticos, novas tecnologias de informação para automatizar o processo de produção. A terceira é a revolução técnica, científica e informacional. Agora, no século XXI, falamos de uma quarta revolução. É aquela que chega na fusão de novas tecnologias na esfera física, digital e biológica. É
a era da inteligência artificial. Vamos lá, vamos ver o que a questão vai nos pedir. De acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial citada pelo autor é caracterizada por quê? A última revolução citada é a quarta revolução industrial, é a revolução 4.0. E quando você pegar uma questão, olha a dica, quando você pegar uma questão fazendo referência a qualquer coisa da quarta revolução industrial, moleza. Você vai no gabarito e procura o termo inteligência artificial. Certo? Tranquilo? Então, olha só. Vamos procurar aqui. Quarta revolução industrial. Redes de comunicação no Fordismo. Isso é da segunda. Viagens interespaciais, emprego do carvão mineral. Uma coisa não está nem casando com a outra. Interespaciais, a gente ainda não consegue viajar pelo espaço, não. Tá bom? Vai ter missão Marte em 2030. Mas ainda não rola turismo espacial, não. De boa? Carvão mineral, isso é da primeira revolução, século XVIII. Lembra, eu estou procurando algo da quarta. Cabeamento telégrafo submarino e adoção do Taylorismo, segunda revolução. Computadores de válvula, utilização de linhas de produção, isso são os primeiros computadores da terceira. Lembra? Peguei uma questão, falei da quarta revolução industrial, o que é que tem que ter obrigatoriamente no meu gabarito? Inteligência móvel, internet móvel, celular. E inteligência artificial. Não esquece, inteligência artificial diretamente relacionada à quarta revolução diretamente relacionada à inteligência artificial. E é nesse momento em que nós não paramos, estamos nos movimentando. Ó. Vem para cá, opa, saí, opa, baixei, estou aqui. Não tem mais telefonia fixa. A telefonia tem que ser móvel, pelo simples fato que nós não ficamos mais parados. Tudo bem? Tranquilo? Então, segunda questão, letra E. Segunda questão, letra E. Olha a terceira. Afirmações, vamos ver quais são as afirmações que estão certas. 1. A primeira revolução industrial foi marcada pelo uso do carvão, certo? Para obter energia, queimar o carvão, obter energia através do vapor. São as chamadas termoelétricas. Sendo importante que as unidades fabris estivessem próximas dessas áreas onde tivesse essa matéria-prima. É o que nós falamos, que nós chamamos de fatores locacionais tradicionais. A indústria próxima da área que fornece essa matriz energética. 2. A indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. Tecnologias voltadas para a internet das coisas. São os aplicativos. São os aplicativos, aquele monte de ícone que tu tem ali no iPad, que tu tem no celular, que tu fica ali querendo baixar um aplicativo novo com as mais diversas funções, é a tecnologia das coisas. E a computação em nuvem. Sabia que em um determinado momento existia uma coisa chamada disquete? Nunca ouviu falar, né? Joga depois no Google e olha a imagem de um disquete. Existia até uma coisa chamada pendrive, sabia? Era. Há 2, 3 anos atrás existia uma coisa chamada pendrive. E hoje, tudo está na nuvem, porque nessa nuvem é mais fácil de você ter acesso àquilo que você deseja. Seguindo. Favorecendo a automação de sistemas ciberfísicos e a integração com dispositivos móveis. Certo. Terceira, a segunda revolução industrial teve o predomínio da robótica, da informática, das telecomunicações. Calma, respira. A segunda revolução industrial é do século XIX. É petróleo e eletricidade. Não tinha robótica ainda. Robótica é somente da terceira. Então, essa daqui está errada. Quarta, a revolução técnica, científica e informacional vem pelo advento da indústria química, elétrica e petrolífera. Opa, isso é da segunda. Então, quais são as certas? 1 e 2. Se é 1 e 2 que estão certas, o nosso gabarito está aqui, ó. Gabarito letra A. Tudo bem? Tranquilo? Terceira questão, letra A. Vamos para a quarta. Olha o que diz a quarta. Diversos estudiosos têm atribuído o atual estágio de
consolidação do espaço mundial economicamente globalizado, aos avanços científicos e tecnológicos. Perfeito. Um mundo interligado, um mundo interdependente, isso acontecendo de maneira cada vez mais presente no nosso dia a dia, sim, está diretamente relacionado a todas essas inovações. A integração efetiva entre ciência, tecnologia e produção teve início na metade do século XX. Metade do século XX, terceira revolução industrial. E lembra, a terceira revolução industrial é técnica, científica e informacional. E em um curto intervalo de tempo, grande parte das descobertas científicas foi transformada em inovações tecnológicas. Vamos para o comando da questão. Essa fase produtiva a qual o texto se refere é denominada de quê? Terceira Revolução Industrial? Moleza. Terceira Revolução Industrial dentro do espaço técnico, científico e informacional. Qual é o gabarito da quarta? Letra E. E como você é um aluno extremamente atento, você sempre vai prestar atenção que falou de avanço, meio, técnico, científico, informacional, terceira revolução. Falou de inteligência artificial, quarta revolução. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos fechando agora. Vamos para a quinta questão, tá? Vamos para a quinta questão. Olha o que ela vai dizer. A Embraer, terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, anunciou que vai estabelecer equipes no Vale do Silício. Tu sabe o que é o Vale do Silício? O Vale do Silício é a costa oeste dos Estados Unidos. É onde você tem hoje um dos grandes tecnopolos mundiais. Você tem 3 tecnopolos mundiais: Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. O Vale do Silício, para você ter uma ideia, é onde se produz a maioria dos aplicativos que são usados hoje no nosso dia a dia. Por exemplo, o seu Instagram. Ei, não é para olhar o Instagram agora não, tá? Calma, calminha, daqui a pouco tu vê aí quem curtiu, quem comentou, te acalma, tá bom? O Instagram, por exemplo, ele foi criado na costa oeste dos Estados Unidos, no Vale do Silício, e teve a participação, sabe de quê? De um brasileiro, tá bom? Então, o Vale do Silício, um dos grandes centros de produção de novas tecnologias do mundo hoje. A Embraer não é a primeira fabricante de aviões a se estabelecer nessa região. Em 2015, a Airbus contratou um ex-executivo do Google para dirigir seus negócios no Vale do Silício. Vamos lá? O Vale do Silício é um importante cenário produtivo mundial. Destaca-se por concentrar o quê? Lembra? Vale do Silício, costa oeste, produção de altíssima tecnologia, um grande tecnopolo informacional. Onde é que está falando isso? Empresas de alta tecnologia. Como é que eu chamo isso no cenário internacional atual? São chamados tecnopolos, que é um spoiler de uma aula que a gente vai ter lá na frente. Os principais tecnopolos hoje do mundo: costa oeste dos Estados Unidos, as áreas do Japão, as áreas da China, são banhadas pelo Oceano Pacífico. Sabe o que é que isso representa? Uma consolidação econômica e tecnológica do eixo Pacífico no cenário internacional. Mas isso eu deixo para uma próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo grande, a gente se vê. Tchau, gente.